O teu amparo te guarde nos seus caminhos e te ilumine com a sua presença. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, povo de Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Pode aplaudir bem forte. Amém. Quem não estava aqui ontem, levanta a mão que eu quero ver. Olha aí, bastante gente. Uma salva de palmas para vocês que vieram hoje. Deus abençoe. Que bom. Quero me apresentar então para aqueles que ainda não tive a oportunidade de conhecer. Meu nome é João Cláudio Rufino. Sou casado com a mulher mais linda da face da terra. Amém? Minha esposa está ali, ó. Pati, dá um tchau aí, amor. Isso, olha lá. A minha filhinha Olívia está ali, ó. Olha lá, Olívia. Olha lá, coisa mais linda. Pronto. Oi? Você viu, não é? Olha aí. E eu trouxe minha sogra, gente, também aqui, ó, Dona Jânia. Isso. Eu trouxe para ver se ela se converte, né, gente? Para ver. Que bom, que bom. Queridos irmãos e irmãs, é sempre uma alegria estar aqui. Repito o que disse ontem, pregando aqui para a comunidade Passio Domini, do meu querido irmão, amigo, diácono Luizinho. Também pregar com o meu querido irmão, formador de longa data, Lázaro. Muito bom ter você aqui, a esposa junto também, muito bom. Queridos e queridas, nós nesta manhã vamos mergulhar na palavra de Deus e compreender um pouco sobre a experiência de Maria. Ela é modelo para nós. Quem aqui quer viver de fato, tendo como exemplo de experiência com Deus, Maria, nossa querida mãe? Levanta a mão e diga: eu. Então abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas, capítulo 1, versículo 26. É o texto da anunciação do anjo Gabriel a Maria. Aliás, é um texto que eu gosto muito. Eu ensino esse texto lá na faculdade de teologia, quando eu trato com os meus alunos a respeito do Evangelho de Lucas. E eu quero trazer aqui alguns elementos que estão presentes nesse texto e que nos ajudarão a olhar para Maria e tê-la efetivamente como exemplo para a nossa vida, de confiança e também de abertura à missão. Acharam aí, sim ou não? Amém? Então vamos fazer a leitura. Eu vou ler aqui na Bíblia Ave Maria, que é a que a maior parte de vocês tem na mão. Depois vou recorrer aqui a outras traduções para algumas explicações. Voltemos então a nossa atenção à palavra de Deus, que diz: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria
semelhante saudação. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço homem? O anjo respondeu-lhe: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se afastou dela. Vamos dar uma salva de palmas à palavra de Deus. Pode aplaudir bem forte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o texto inicia dizendo: no 6º mês. 6º mês em relação a quê? A obra realizada por Deus na vida de Isabel, mãe de João Batista. Como nós todos sabemos, uma mulher de idade avançada e estéril. O texto então nos coloca que o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus. A pergunta que eu te faço é: afinal de contas, por que foi o anjo Gabriel? Não foi Miguel, não foi Rafael, aquele enviado a Maria. Aqui nós trazemos algo muito profundo e bonito das Sagradas Escrituras. Quando nós voltamos em Daniel, no capítulo 9, nos versículos 24 a 27, Daniel recebe a visita do anjo Gabriel. E nessa visita, o anjo Gabriel lhe transmite uma mensagem da parte de Deus, lá no Antigo Testamento, de que haveriam 70 semanas de anos para que uma grande manifestação de Deus pudesse acontecer. E lá no texto de Daniel, o anjo Gabriel explica justamente que haveriam 3 períodos. Ah, minha filha, que coisa mais linda. Vem aqui, papai. Deus te abençoe. Fala oi para o pessoal. Não quer falar. Segura aqui ela, meu, por favor. Né, neném? Ah, neném. Quer pregar, filha? Ela quer pregar, ó. Pronto, com o pai. Coisa mais linda. Só não vou pegar ela porque ela está com 10 quilos, gente. Aí imagina eu pregando aqui com 10 quilos no colo, né? Mas observe só. As 70 semanas de anos seriam divididos em 3 períodos. E esses períodos todos dariam 490 anos. E esses 490 anos, a partir justamente de uma data específica, que tem a ver com a reconstrução do Templo de Jerusalém no pós-exílio, dá exatamente no período de Jesus. E a profecia do anjo Gabriel a Daniel falava a respeito de que
depois dessas 70 semanas de anos, Deus enviaria o Messias, Deus enviaria o rei, Deus enviaria o ungido, em vista da salvação do seu povo. Então, nesse sentido, Gabriel anunciou isso a Daniel, ele agora anuncia a chegada e o cumprimento dessa profecia. Por isso, é Gabriel aquele que deve aparecer a Maria, não Rafael e não Miguel, porque ele é o portador da profecia dos 490 anos que decorreriam até a chegada do Messias. Nesse sentido, o texto continua nos explicando coisas maravilhosas. Diz que esse anjo, Gabriel, foi enviado à cidade de Nazaré. Gente, Nazaré era um vilarejo que na época de Jesus absolutamente não tinha qualquer relevância. Era um lugar, portanto, sem importância. Era um lugar, para você ter uma ideia, que viviam cerca de 200 até no máximo 800 pessoas. Era um vilarejo muito pequeno. Aliás, diga-se de passagem, a cidade de Nazaré não aparece em nenhum texto do Antigo Testamento. Quando um historiador da época chamado Flávio Joséfo vai listando as cidades e vilas presentes na região da Galileia na época de Jesus, ele cita várias, mas não cita Nazaré. Há um único registro conhecido a respeito de Nazaré, feito por um historiador romano, e ele diz assim, que 2 homens, olha que coisa interessante, muito pobres, com roupas extremamente simples, homens sujos, foram pegos roubando, 2 de Nazaré. E de acordo com esse historiador romano, esses homens foram colocados diante da autoridade romana. A autoridade romana os enxergou da cabeça aos pés e viu que eles eram miseráveis, e então, simples e puramente, decidiu soltar aqueles homens, libertando-os do crime que eles haviam cometido pela pobreza que eles apresentavam. Nazaré era o extremo da periferia. Nazaré era um lugar de gente muito pobre na época de Jesus. E nesse sentido, há algo belíssimo que o texto nos traz. O anjo Gabriel vai até a periferia. O anjo Gabriel vai até o fim do mundo. O anjo Gabriel vai até um lugar que não tinha importância nenhuma para se encontrar com uma moça. Aqui nós temos uma lição fantástica a respeito do agir de Deus, a respeito do modo como Deus opera o processo de salvação. Deus vai até, se for necessário e preciso, aos piores lugares, para realizar a sua salvação, para realizar a sua graça, para realizar o seu intento. Assim, portanto, o Senhor foi até Nazaré. E eu preciso dizer a cada um de nós aqui, Deus veio até aqui. América do Sul, Brasil, São Paulo, Praia Grande,
nesse bairro. Para quê? Para anunciar a nós que a salvação ocorreu, que a salvação aconteceu, que a salvação vai se dar de uma forma plena na nossa vida. Eu preciso dizer hoje, Shekinah é como Nazaré, o Senhor te trouxe aqui. E talvez as pessoas possam não conhecer essa cidade, esse bairro, essa realidade, mas Deus veio aqui para dizer: eu tenho salvação para a sua vida. Isso é maravilhoso. Então o texto do Evangelho de Lucas nos situa em Nazaré. E o texto continua. O texto diz que o anjo foi enviado a uma virgem. E é engraçado, porque a palavra virgem, ela vai se repetir no texto uma segunda vez, no versículo 27, e depois Maria propriamente reafirma a sua virgindade no versículo 34, quando ela diz: não tenho relação com homem algum, não conheço qualquer homem. Por que razão, portanto? Por 3 vezes, gente, 3 vezes, o autor Lucas faz questão de falar a respeito da virgindade de Maria, para se mostrar que a profecia da vinda do Messias estava para acontecer. Que profecia é essa? A profecia de Isaías capítulo 7, versículo 14, quando Isaías proclama que viria um rei a partir de uma virgem. Então a insistência no dado da virgindade, em primeiro lugar, é para dizer: a profecia está se cumprindo. Isso é algo maravilhoso. Agora há algo a mais no texto. Maria vai ser entendida como a virgem fecunda, pela obra do Espírito. Em outros termos, um milagre vai ocorrer. Em outras palavras, a encarnação do Verbo de Deus se dará por uma intervenção do Senhor. Ou seja, é porque Deus quer, não porque qualquer ser humano deseja. A obra da salvação de Deus tem como o primeiro passo o passo de Deus, o passo divino, a intenção divina. Tudo bem, professor, mas o que isso significa na minha vida? Quero te trazer uma ótima notícia. O primeiro passo no processo da salvação da tua vida é dado por Deus. Deus é aquele que vem ao teu encontro. É Ele que dá o primeiro passo na relação. É Ele quem toma a dianteira, a iniciativa. E deixa eu dizer algo maravilhoso: isso já foi feito e continua a ser feito. Deus tomou a dianteira no processo de te amar. E isso nos lembra aquela frase das Escrituras do Novo Testamento: antes que nós amássemos a Deus, Ele mesmo nos amou. O que isso significa? Deus nos ama antes de qualquer atitude nossa, de santidade, de vida plena, num sentido moral. Deus nos ama independentemente dos nossos erros, das nossas fraquezas, e vem ao nosso encontro. E talvez isso seja importante ser dito aqui.
justamente porque muitos de nós podemos estar nesse instante vivendo numa situação de limite no pecado, de afastamento de Deus, e dizendo para si: como é que Deus pode me amar? Como é que Deus pode olhar para mim? Como é que Deus pode me abraçar com a sua misericórdia? Deixa eu dizer, Deus pode e Deus quer. Ele toma a dianteira, Ele vem até o nosso encontro, seres humanos, em vista da nossa salvação. Que coisa maravilhosa! Deus, portanto, nos encontra. Agora, algo maravilhoso ainda que o texto quer nos revelar. O texto mostra as palavras que foram ditas pelo anjo a Maria. E o que foi que o anjo disse a Maria? No texto da Bíblia, Ave Maria, está ave como a primeira palavra. Mas eu preciso te dizer que no texto grego, a palavra usada é a palavra haire. Repita comigo, haire. Olha para o teu irmão, para o teu vizinho, para a tua vizinha e diga haire. Você sabe o que significa haire em grego? Sim ou não? Eu vou te ensinar. Haire é oi. Oi. Quando eu cumprimento alguém, em grego eu digo haire. Quando eu cumprimento mais de uma pessoa, eu digo hairete, que é o plural de haire, ok? Haire é uma saudação amigável. O que o anjo fez? Ele mostra a proximidade do céu com Maria. Ela tem com o céu uma relação especial. O anjo a saúda como um amigo saúda um outro amigo. Maria é amiga do céu. Olha que exemplo maravilhoso. Olha que exemplo fantástico. Maria quer nos ensinar com sua experiência que nós também devemos ter uma relação de intimidade com o céu. Uma relação de saudação, como um amigo que fala com outro amigo. E o texto continua. Em grego é maravilhoso o que está colocado. Haire, keharitomene. O que foi traduzido na Bíblia, cheia de graça. No texto grego, é uma palavra só. Keharitomene é um verbo particípio que significa favorecida, agraciada. Haire, oi, olá, agraciada. E nesse sentido, o texto em grego coloca Maria num estado real de graça divina. Daí que algumas traduções optam por cheia de graça, como a tradução no latim, e do latim é que veio a oração da Ave Maria. É muito interessante isso. Por que razão? Pelo fato dela ser cheia da graça, agraciada realmente. Se a graça de Deus é salvadora, significa nesse sentido que aqui não há pecado da parte de Maria. Um dos textos que falam a respeito daquele dogma que nós temos dentro da nossa igreja, Maria concebida sem o pecado original, em parte ele está colocado aqui. Se a graça de fato é salvadora e ela é keharitomene, então não tem pecado aqui. Já que a graça é salvadora e ela tem a plenitude dessa graça. Ela está nesse estado de graça. Olha que coisa maravilhosa.
E o texto então diz: o Senhor é contigo. E aqui há algo maravilhoso. Ainda ontem eu falava para vocês a respeito dessa expressão, eu estou convosco, na pregação a respeito de Ageu, mas eu preciso dizer que esta frase, o Senhor está convosco, ela nos relembra os grandes personagens da fé aos quais Deus disse isso. Nós estamos falando aqui nesse sentido de Abraão, nós estamos falando aqui nesse sentido de Moisés, nós estamos falando aqui nesse sentido, Deus falando aos homens valentes, nós estamos ouvindo aqui a mesma forma como Deus falou com o profeta Jeremias, a mesma forma como em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, o Senhor Deus, o Pai, falou com o apóstolo Paulo, ou seja, aqueles que recebem esse tipo de palavra, o Senhor está contigo, são grandes homens da história da salvação. E Maria é a única mulher em toda a Bíblia que ouve da parte de Deus, o Senhor está contigo. Ou seja, Maria não é qualquer uma, nesse sentido ela está no patamar dos grandes homens das Escrituras, no mínimo. Isso é algo muito interessante e profundo desse texto. E quando ela ouve essas palavras, Maria experimenta uma experiência profunda, que é a experiência, como o texto nos fala no versículo 29, dela ficar perturbada. E gente, esse verbo que é usado aqui, é um verbo muito interessante dentro da língua grega, porque ele aparece apenas uma única vez nas Escrituras, e aparece aqui. Ela fica perturbada, mas não num sentido negativo, ela fica perplexa, ela fica boquiaberta, ela fica diante das palavras do anjo, como que extasiada. Por que razão? Porque ela está ouvindo saudação de amizade, ela está ouvindo a respeito do seu estado completo de graça, ela está ouvindo a respeito de uma forma de dizer para os grandes heróis da fé, tudo isso dirigido a ela, uma moça que possivelmente deveria ter entre 12 e 13 anos, da periferia, em Nazaré, ouvindo essas palavras de Deus. É claro, ela fica perplexa aqui, ela fica boquiaberta, ela fica admirada. É muito interessante como Lucas nos escreve a respeito de Maria. E o texto diz que ela se pôs a pensar no que significaria esta saudação. É muito bonito, porque Maria, ela começa a refletir a partir da comunicação que Deus fez a ela. O verbo grego utilizado aqui é o verbo dialogzeto, e esse verbo vem de dialogar, é como se ela estivesse conversando consigo mesma dentro da sua mente. Ou seja, Maria nos ensina a respeito da experiência de quando ouvimos de Deus a palavra que Ele nos traz, nós devemos dialogar conosco mesmos, nós devemos refletir a respeito daquilo, sobre o que significa a palavra de Deus. Essa é uma lição maravilhosa que Maria nos traz nessa manhã, Shekinah, que as palavras pregadas não entrem por um ouvido e saiam pelo outro, que as palavras pregadas dessa vez, nesse encontro, seja por mim, pelo Lázaro, pelo Luizinho, pelos padres que por aqui fazem as homilias, que as palavras ouvidas não sejam como
pérolas jogadas aos porcos, mas que essa palavra seja de fato algo que a gente rumine, que a gente dialogue conosco mesmos, que nós trabalhemos dentro da nossa alma e do nosso coração. Maria nos ensina isso aqui. E o texto diz: o anjo então a chama pelo nome, Maria. Aqui mais uma vez, ela é chamada pelo nome. Isso designa intimidade. Lembra, o anjo A disse, Haire. Agora o anjo se remete a ela de uma maneira íntima. E aí eu faço uma pergunta para você: será que nesse sentido metafórico, é claro, eu vou dizer aqui, os anjos conhecem o teu nome? É óbvio que sim. Mas no sentido que eu estou dizendo, na metáfora que eu estou utilizando será que você é tão íntima do céu, a ponto do que mora no céu te chamarem pelo nome? Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: você é chamado a ser íntimo do céu. Olha que profunda a experiência de Maria. Ela é chamada pelo nome. E depois que ela é chamada pelo nome, o que nos diz o texto? O texto nos fala que o anjo lhe disse: não tenhas medo. Lembra na palavra de Ageu ontem, quem estava aqui? Não temais. Trata-se da mesma expressão, só que agora eu gostaria de trazer alguns outros dados importantes para você. Essa expressão na Bíblia, ela é encontrada em anúncios de grandes nascimentos. Não tenhas medo, aparece em Gênesis capítulo 21, Gênesis capítulo 35, 1 Samuel capítulo 4, versículo 20. No nascimento de grandes pessoas, os seus progenitores recebem uma mensagem de Deus: não tenhas medo. Só que essa palavra também vai aparecer justamente em momentos de guerra no Antigo Testamento. Quando o povo de Israel se encontra amedrontado, Deus diz: não temas, não tenhais medo. E isso aqui é dito a Maria. Mas porque é dito a ela? Antes do anjo falar qual era efetivamente a missão, ele já diz: não tenhas medo. Mas por que o anjo antecipa? O anjo antecipa sabendo que a grande missão de Maria traria a ela talvez o maior desafio de toda a sua vida. Talvez não, com certeza, o maior desafio de toda a sua vida. Que além de ser aquela progenitora do Verbo de Deus feito carne, assumiria o desafio de, estando desposada, aparecer com um filho na barriga que não é de José. Eu acho bonita essa antecipação do anjo. Eu acho linda, porque isso já é o fato de que Deus está assegurando que todas as vezes que aquele ou aquela que são seus escolhidos tem uma missão para receber, Deus já se coloca na retaguarda para ajudar, para estar junto. Por isso não temas. E aí o anjo continua explicando: porque você achou graça diante de Deus. E gente, essa expressão
achaste graça diante do Senhor, ela é encontrada na Bíblia poucas vezes. Ela é encontrada em Gênesis capítulo 6, versículo 8. Sabe quem é que ouve isso? Encontraste graça diante do Senhor? Noé. Olha que coisa linda. Sabe quem é que ouve essa palavra? Achaste graça diante de Deus? O povo de Israel. Maria ouve isso da parte de Deus. Maria é qualquer uma, sim ou não? Não é qualquer uma. E aí o anjo então lhe anuncia qual vai ser a sua missão. Ela dará à luz a um filho e o chamará com o nome de Jesus. Aqui começa talvez o grande entendimento da missão de Maria. Qual é o nome do filho de Maria? Jesus. O que significa a palavra Jesus? Deus salva. Ou seja, Maria está ouvindo que aquele que nasceria dela seria o Salvador, tão esperado. Aqui ela observa a grandiosidade da sua missão, a grandiosidade daquilo que aconteceria na história por meio dela. E o anjo descreve tudo aquilo que esse filho seria. Algo maravilhoso. Eu não vou mergulhar em todas as prerrogativas de Jesus colocadas aqui, mas o anjo garante, ele é o Messias, ele é aquele que terá um reino que não terá fim. E essa foi a profecia de Gabriel a Daniel. Ou seja, está se cumprindo aqui, exatamente nesse momento, esse profetismo feito. Mas há algo maravilhoso, queridos e queridas. Maria, diante dessa grande missão que ela recebe, ela mesma diz: como é que isso se dará? Porque não conheço homem algum. Maria tem noção da sua condição de virgindade e, portanto, agora desposada, aquilo passa a ser um grande desafio para ela. Só que o anjo responde, e aqui é que eu quero mergulhar de forma muito profunda com vocês. O anjo responde como é que tudo isso vai se dar. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Ou seja, em primeiro lugar, aquilo que ocorrerá em Maria não é uma ação humana, gente, é uma ação divina. Só que essa ação divina é aquela que demonstrará a magnitude de Maria, a dignidade que ela tem. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Você está preparado para entender a grandiosidade de Maria agora nesse versículo? Sim ou não? Você quer entender a grandiosidade de Maria na Bíblia agora nesse versículo? Sim ou não? Sim. Então eu preciso te dizer, aquilo que na sua Bíblia aí está traduzido assim: te envolverá com a sua sombra. Escute bem, é um verbo só. Um verbo só. Trata-se do verbo epiaskia só. Repita comigo, epiaskia só. Isso, dá enrolada na língua aí, diga eita, até eu enrolei agora aqui. É
grego isso. Esse verbo, escute, esse verbo, ele aparece poucas vezes dentro das Escrituras. E eu preciso te explicá-lo aqui. Esse verbo, quando nós o estudamos, ele aparece nos relatos da transfiguração de Jesus. Em Mateus capítulo 17, versículo 5, o texto diz: uma nuvem luminosa os envolveu. Os envolveu é o mesmo verbo usado pelo anjo aqui. Ou seja, no relato da transfiguração, a nuvem de Deus envolve Jesus, Moisés e Elias e os discípulos que estão no alto do Monte Tabor. Está me acompanhando no raciocínio, sim ou não? Isso se repete em Marcos capítulo 9, versículo 7. Isso se repete em Lucas capítulo 9, 34. Agora você precisa me acompanhar nesse raciocínio. Escuta bem. Quando nós lemos o Antigo Testamento em grego, e quando nós vamos para Êxodo capítulo 40, a partir do versículo 34 até o 38, lá está sendo dito que a tenda da reunião, o santuário onde habitava Deus, escuta, onde Deus habitou, onde a arca da aliança tinha sido colocada com as tábuas da lei, esse lugar foi coberto com a nuvem de Deus. Qual é o verbo usado? O mesmo usado para falar de Maria. O que é que foi que encheu o santuário do Antigo Testamento, a habitação de Deus, a tenda da reunião, a morada do Altíssimo? O que foi? Essa nuvem é o mesmo que acontece com Maria. Agora presta atenção, e eu vou dizer, desculpem meus irmãos protestantes, evangélicos, irmãos separados, mas aqui eles dizem que leem a Bíblia, mas precisam lê-la no original. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a nuvem de Deus entrou na tenda da reunião, diz o livro do Êxodo, que Moisés não entrou na tenda porque ele se sentia impuro, pecador. Está me entendendo aqui, não? Moisés se sentiu impuro, pecador. Aí o que acontece? O texto nos fala que Deus entregou as leis de pureza a Israel, no livro do Levítico. Essas leis serviam para expiar os pecados do povo. Atenção, só depois que Moisés recebeu as leis de purificação, diz o texto, que ele entrou na tenda da reunião. Primeiro, ele não entrou porque se sentia pecador. 2, ele só entrou onde a glória de Deus habitava porque ele se purificou. Maria, a própria glória de Deus a habitou. Ou seja, concebida sem o pecado original, pura. Aqui há algo maravilhoso. Maria é esse santuário da habitação de Deus. Agora algo fantástico
gostaria de dizer para você, qual é o nome desse encontro aqui? Qual é? Mais alto, qual é? Você sabia que a palavra Shekinah não aparece na Bíblia em lugar nenhum no Antigo Testamento? Ela vai aparecer somente no texto aramaico do Antigo Testamento, num Targum, que a gente chama Pseudo Yonatan. Eu não vou trabalhar tudo isso aqui agora com vocês, não, mas eu só quero dizer uma coisa. A palavra Shekinah, ela vem de um verbo. O verbo é o verbo shahan. Shahan. Shahan significa, sabe o quê? Sabe o que significa shahan? Shahan significa permanecer. E o texto de Êxodo, que fala a respeito da nuvem que veio, diz que a nuvem encheu o santuário e a nuvem permaneceu. Daí que os judeus vão chamar essa nuvem de Shekinah, ou seja, aquela que permanece, a glória de Deus. Nesse sentido, vamos para o Novo Testamento. Quem foi que habitou Maria? A Shekinah. Quem foi que habitou Maria? A Shekinah de Deus, a nuvem da glória de Deus. E isso é algo maravilhoso, queridos e queridas. Agora eu preciso te revelar algo fantástico. Será que você está preparado para entender o que eu vou dizer agora? Primeiro, Maria nos ensina a sermos a habitação de Deus. Maria nos ensina a sermos templos do Senhor. Maria nos ensina a sermos como a tenda da reunião do Antigo Testamento, morada do Altíssimo. Maria nos ensina isso. Agora, isso é tão maravilhoso, isso é tão fantástico, que eu preciso revelar para você uma realidade. Lá no dia de Pentecostes, o que aconteceu? É justamente esta glória de Deus que vem habitar no coração de cada cristão. E isso é tão forte, mas tão forte, que em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 15, se fala que quando Pedro passava e a sua sombra se projetava, as pessoas eram curadas. É o mesmo verbo usado para falar sobre o Espírito que cobre Maria, é o mesmo verbo usado para falar da sombra, da nuvem de Deus que invade o santuário. Isso significa aquilo que aconteceu em Maria. Maria ensinou aos seus pares, juntamente na igreja de Deus, a como ser aqueles portadores da glória de Deus. Um dos ensinamentos mais lindos de Maria como modelo para a nossa vida é que Maria quer te ensinar, quer me ensinar, quer trazer para nós a clareza de como é que nós devemos ser. Nós devemos ser aqueles que pelo Espírito estão com a glória de Deus nos corações, são templos do Espírito, como nos fala o apóstolo Paulo em 1 Coríntios e depois em Efésios. Nós somos ensinados por Maria a sermos morada do Altíssimo, irmãos e irmãs, e eu preciso dizer, não é à toa que você está aqui hoje, não é à toa que você veio para um retiro chamado Shekinah. Por quê? Porque Deus quer que você saia daqui como alguém que olha para Maria e entendeu a lição, que você precisa ser como Maria, aquele que leva essa glória do Altíssimo por onde você passar. E eu quero declarar profeticamente, em nome de Jesus, na vida de cada
cada um que está aqui, nesse encontro, nesse dia, acontecerá na sua vida uma inabitação tão profunda da glória de Deus, que você será aquele cuja sombra ao passar, será a própria sombra do Altíssimo. Curas, libertações, conversões, a glória de Deus se manifestará. Olha para o seu irmão e diga: você não veio aqui à toa. A Shekinah, diga para ele: a Shekinah de Deus está dentro de você, ela permanece em você. Então diz para o seu irmão assim: você é portador da glória de Deus, templo do Altíssimo. Então deixa de ser covarde, se levanta e evangeliza em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso que Maria nos ensina. Vamos cantar clamando essa Shekinah sobre nós, tendo como modelo Maria,